Seja bem-vindo ao canal Superficção. Hoje começaremos uma nova playlist para contar as histórias da série de filmes e HQs do universo Alien, incluindo todos os crossovers já feitos. Tentarei apresentar as histórias em ordem cronológica, acompanhadas de comentários para facilitar a compreensão dos enigmas que permeiam essas maravilhosas e, ao mesmo tempo, aterrorizantes obras. Se você é fã desse universo Alien, peço que se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Ative o sininho e deixe o seu like nos vídeos para o YouTube saber que você está gostando. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. A primeira história que nos apresentou a criatura alienígena chamada Xenomorfo foi no filme Alien, o Oitavo Passageiro, que se passa no futuro, mais especificamente no ano de 2122. Nesse ano, a nave espacial Nostromo, o cenário principal do filme, está retornando à Terra e encontra a misteriosa criatura xenomorfa. No entanto, a história começa antes, no filme Prometheus, que se passa em um planeta chamado LV-223. É nesse local que a equipe de cientistas e exploradores, liderada por Elizabeth Shaw e Charlie Holloway, viaja para investigar os vestígios de uma antiga civilização alienígena conhecida como Engenheiros. LV-223 desempenha um papel central na trama do filme, onde a equipe descobre segredos e perigos relacionados a essa civilização. Mas contarei a história do filme Prometheus com mais detalhes e algumas explicações. A história começa com um ser de aparência semelhante à dos humanos à beira de uma cachoeira, praticando um ritual. Ele abre um frasco contendo um líquido preto e, após beber o líquido, começa a se desfazer e cai na cachoeira. No ano de 2089, a arqueóloga doutora Elizabeth Shaw e seu marido, Charlie Holloway, encontram desenhos em uma caverna datados de 35 mil anos que revelam a localização de um sistema solar a 327 quatrilhões de quilômetros da Terra. Após convencerem Peter Weyland, dono da multinacional Weyland-Yutani, a financiar uma expedição até esse sistema solar, onde pretendem explorar e encontrar vestígios dos criadores da humanidade em uma das 3 luas do planetoide Calpamos, no sistema reticular Zeta 2, que possivelmente pode conter vida, a tripulação é acordada em sua chegada ao destino, na nave exploratória científica Prometheus, no ano de 2093, por David, um androide construído pela empresa Weyland-Yutani para auxiliar Peter Weyland, que tinha o androide como seu filho. Peter Weyland se apresenta através de um holograma, por supostamente estar morto, mas descobrimos ao longo do filme que não estava morto, apenas em criossono para se manter vivo. Ao passar o comando para Charlie Holloway e Elizabeth Shaw, Holloway explica que eles encontraram os mesmos sinais e desenhos em várias culturas antigas, revelando o sistema reticular Zeta 2, onde estavam no momento. Até esse ponto, o filme mostra que aqueles seres vistos no início do filme, chamados pela doutora Elizabeth Shaw de Engenheiros, estavam introduzindo seu DNA no planeta Terra. Após esse processo, a humanidade passou a existir, e o filme deixa claro que os engenheiros visitavam o planeta de tempos em tempos para verificar como a humanidade estava evoluindo. Essas evidências são mostradas nos desenhos antigos apresentados por Holloway, e todos esses desenhos têm datas diferentes, separadas por milhares de anos, retratando a humanidade cultuando seres grandiosos. Após a apresentação, Elizabeth e Holloway são convidados por Meredith Vickers, filha de Peter Weyland, para seus aposentos. Lá, ela revela ser contra as ideias de seu pai e ordena que Elizabeth e Holloway se reportem a ela como seus empregados e que não devem entrar em contato com nenhuma descoberta alienígena sem sua permissão. Após se acomodarem e conhecerem a tripulação,
composta por 17 pessoas, embora nem todos tenham sido apresentados, aqueles que fazem parte do enredo principal tiveram seus momentos na história, como a astrobióloga Ford, que não é muito explorada no filme, mas fornece informações importantes que farão diferença em outro momento da história, como discutiremos em outro vídeo. Quando o Capitão Janek pede o relatório da leitura da atmosfera do planeta, é revelado que o planeta tem 71% de nitrogênio e 21% de oxigênio com vestígios de argônio. Ao ouvir isso, Holloway fica feliz e diz a Elizabeth que é semelhante à atmosfera da Terra. No entanto, Ford, que está sentada ao lado dele, observa que respirar nesta atmosfera é como inalar o escapamento de um carro. Em 2 minutos, ele morreria. Quando a nave se aproxima da superfície do planeta, Holloway pede ao Capitão Janek que pouse a nave em um vale que chamou sua atenção. Ao pousar, Holloway pede a Janek que instrua toda a equipe de pesquisa a se preparar para explorar o local, mesmo com Janek alertando que eles têm apenas mais 6 horas de luz do dia. No entanto, Holloway estava muito ansioso para esperar. Muitos criticam o fato de a nave poder ter permanecido fora da atmosfera de LV-223 e enviado uma nave de reconhecimento para garantir a segurança da missão, como foi feito no filme Alien Covenant. No entanto, a nave Prometheus era uma nave de pesquisa e, como tal, estava equipada com laboratórios e equipamentos de análise. Além disso, sendo menor e projetada para entrar em atmosferas, fazia sentido que ela pousasse no planeta para poupar recursos. Isso é diferente da nave de colonização Covenant, que foi projetada apenas para o espaço e não poderia pousar em solo devido ao seu tamanho. Se a nave Prometheus permanecesse em órbita e enviasse uma nave menor para estudar o planeta, ainda precisaria voltar a Prometheus para análises mais aprofundadas, como veremos a seguir, o que custaria muitos recursos e seria arriscado para a equipe de exploração fazer várias vezes essa viagem. Quando eles começam a se aproximar do local, descobrem um tipo de rocha, que ao ser analisada por Fifield, parece oca. Ao se aproximarem, percebem que se trata de uma construção. Ao entrar na construção, Fifield libera 4 sondas que mapeiam o local. É importante lembrar que essa sonda é a mesma sonda encontrada 86 anos depois, no mesmo ano em que se passa o filme Aliens: O Resgate, de 1986. Ao encontrarem uma sala com ar respirável, Holloway analisa o ar e percebe que é respirável. Ford afirma que é mais limpo do que o ar do planeta Terra. Nesse momento, Holloway decide remover o capacete, apesar das objeções de Elizabeth. Sei que foi uma das muitas inconsistências na personalidade do personagem e que, em uma expedição real, ele seria punido por desacato e quebra de protocolo. No entanto, acredito que essas atitudes são comuns entre viajantes espaciais no universo dos filmes de Ridley Scott. Um dos principais fatores da tragédia no filme Alien Covenant foi a falta do uso do capacete. Enquanto exploram os corredores escuros da construção alienígena, David encontra inscrições entalhadas na parede. Como ele estudou várias línguas antigas por 4 anos enquanto estava na nave, ele acredita entender os dialetos que encontrou. Ao pressionar as inscrições como se fossem botões, um holograma é exibido, revelando ser um registro dos engenheiros que eles tanto buscavam. Ao seguir esses hologramas, que pareciam fugir de algo, eles veem que um dos engenheiros foi deixado para trás. Ao apressar-se para alcançar o grupo, um deles escorrega e cai, enfrentando uma porta que se fecha, decepando sua cabeça. Uma curiosidade sobre este momento. Para aqueles que acreditam que Ridley Scott não acredita em Deus por ter feito um filme que sugere que a humanidade foi criada por seres extraterrestres, podem estar enganados. Ele pode ter colocado uma mão divina neste momento.
Ou foi apenas sorte, porque os engenheiros estavam se preparando para partir em direção à Terra quando algo deu errado, e por sorte, quase todos morreram. Onde entra Deus nesta história? Logo chegaremos a essa parte, mas darei um spoiler. Em determinado momento, um engenheiro que havia sobrevivido é encontrado. Peter Weyland, que deveria estar morto, estava apenas em criossono e tenta se comunicar com ele através de David, mas é morto, e David tem sua cabeça arrancada. Neste momento, vemos que o engenheiro não estava feliz com o rumo que a humanidade tinha tomado. Podemos ver no filme Alien Covenant que a civilização que David destruiu idolatrava os engenheiros e era muito parecida com eles, mostrando que os engenheiros estavam voltando à Terra para reformá-la novamente. Por sorte, eles morreram antes, e com a análise de carbono, é confirmado que eles teriam morrido cerca de 2000 anos atrás, aproximadamente o mesmo tempo das histórias bíblicas, que contam que Deus poupou a humanidade de uma nova destruição em massa, dando seu Filho, Jesus Cristo, em sacrifício pela humanidade. Após David abrir a porta, eles encontram a cabeça do engenheiro em perfeitas condições, mesmo tendo se passado 2000 anos. David fica impressionado ao ver que se tratava de criaturas muito parecidas com humanos. Ao analisar a sala onde encontraram a cabeça, David admira uma pintura no teto da sala que mostra um engenheiro sentado abraçando uma de suas criações, e no centro da sala, uma grande cabeça e vários frascos ao redor. Holloway analisa algo que parece ser uma porta, e muitos especulam e criam teorias de que o Alien só surgiu cronologicamente a partir do filme Alien Covenant. No entanto, nesta parte, vemos que o Alien já é uma criatura antiga que deveria ter alguma utilidade para os engenheiros. Talvez o Alien que conhecemos pelo primeiro filme, Alien, o oitavo passageiro, seja exclusivo dos humanos devido a uma característica dos xenomorfos que permite que eles adotem características de seus hospedeiros, como podemos ver em Alien Covenant e em algumas HQs, como Aliens, Prometheus, Fogo e Pedra, que mostra os xenomorfos aquáticos. David, curioso, analisa um dos jarros que, ao abrir a porta da sala, começou a transpirar e liberar uma gosma negra que se movia como se estivesse viva. Muitas pessoas têm dúvidas sobre este líquido preto, mas agora explicarei o que é e para que serve. Este líquido preto é um patógeno. O que é um patógeno? Um patógeno é um organismo, como uma bactéria, vírus, fungo ou parasita, que pode causar doenças em outros organismos, como humanos, animais ou plantas. Esses agentes patogênicos são capazes de causar infecções ou doenças quando entram no corpo do hospedeiro e se reproduzem, causando danos ao organismo. Esta definição de patógeno se aplica a organismos encontrados aqui no planeta Terra. No entanto, o patógeno encontrado em LV-223 possui uma função principal especial. Ele age como um acelerador de evolução. Esse patógeno pode ser encontrado em várias formas, como vírus, fungos ou parasitas. Uma das formas em que ele se manifesta é como um parasita, como vimos em Alien Covenant, ou na forma de um fungo, conforme apresentado na HQ Aliens, Prometheus, Fogo e Pedra. Uma prova impressionante de sua capacidade é observada quando a nave Prometheus chega em LV-223. Inicialmente, o planeta não tinha vida e era impossível para um ser humano sobreviver por mais de 2 minutos sem proteção. Porém, após 86 anos, o planeta passou por uma transformação completa, com a formação de fauna e flora, além de tornar-se habitável com ar respirável para os humanos, como é mostrado na HQ Prometheus, Fogo e Pedra. No entanto, esse patógeno também pode ser usado como uma arma, como vimos no início do filme Alien Covenant.
quando David o libera no que ele pensava ser o planeta dos engenheiros. Após abrirem a sala onde se encontrava a cabeça do engenheiro, a atmosfera começa a mudar drasticamente. Elizabeth, com medo de afetar a conservação da cabeça alienígena, pede que voltem para a nave o mais rápido possível. David pega um dos jarros contendo o líquido preto, enquanto eles embalam a cabeça do engenheiro. Janek avisa que uma tempestade está se formando e pede que eles retornem imediatamente para a nave. Ao chegar na nave, eles percebem que deixaram Fifield e Milburn para trás. Janek pede que os dois que foram esquecidos tomem cuidado e promete resgatá-los de manhã. Elizabeth e Ford começam a estudar a cabeça do engenheiro. Ao remover o capacete, elas percebem que ainda havia células novas na cabeça, mostrando que os engenheiros eram capazes de regeneração, mesmo após terem a cabeça decepada e passados 2000 anos. Elizabeth pede a Ford que administre pulsos elétricos na cabeça para simular atividade cerebral, mas a cabeça sofre uma reação e explode. Ao fazer um mapeamento de DNA, Elizabeth descobre que o DNA dos engenheiros é muito parecido com o dos seres humanos. Enquanto Holloway e David conversavam enquanto bebiam, David coloca uma gota do patógeno na bebida de Holloway, que em seguida tem relações com Elizabeth. É importante notar que David faz parte de uma série de androides que apresentavam defeitos e tomavam decisões por conta própria, desrespeitando as leis primárias da robótica. No entanto, esses defeitos e sua personalidade autônoma só foram completamente explicados no filme Alien Covenant. Fifield e Milburn são visitados por uma criatura que tinha a forma de uma serpente, provavelmente tendo mutado a partir das minhocas que foram vistas na sala quando David abriu a porta. Um problema de roteiro aqui é a inconsistência na personalidade de Milburn, que, como biólogo, deveria estar ciente dos riscos de lidar com uma criatura desconhecida, especialmente uma alienígena. O resultado foi trágico, com a morte dos dois homens. Quando a equipe de resgate volta para a construção alienígena, eles encontram os corpos de Fifield e Milburn, que haviam morrido na noite anterior. David estava encarregado de encontrar uma das sondas defeituosas, mas acabou descobrindo uma sala que revela ser a ponte de comando de uma nave. Ao ativá-la, um holograma é projetado, revelando informações sobre o destino dos engenheiros. Como mencionei antes, foi revelado que o destino dos engenheiros era a Terra. Além disso, eles descobrem que ainda há um engenheiro vivo em criostase. Após encontrar os corpos de Fifield e Milburn, Elizabeth descobre que Holloway está doente e precisa ser isolado. Ao retornar para a nave, Vickers, usando um lança-chamas, impede a entrada de Holloway para evitar a contaminação entre a tripulação. Holloway pede para que Vickers o mate e ela o queima vivo. Elizabeth, ao testemunhar essa horrível cena, entra em estado de choque e é sedada. Mais tarde, ao acordar, ela é examinada por David e descobre que está grávida, o que a deixa confusa. Elizabeth começa a sentir dores e David a seda para acalmá-la. Algum tempo depois, ela acorda e foge para a sala médica, onde pede à máquina que remova a criatura que está em sua barriga. Após a operação, ela vagueia pelos corredores da nave e acaba encontrando Peter Weyland em um quarto. Ele a informa que ainda há um engenheiro vivo e a convida para conhecê-lo. Enquanto isso, Fifield aparece do lado de fora da nave. Ao sair para investigar o que estava acontecendo, um dos tripulantes da nave é atacado e morto, resultando também na morte de vários seguranças. Fifield continua a matança até ser atropelado por um tanque e morto por Janek com um lança-chamas. Quando acordaram o engenheiro, Peter Weyland pediu para que David falasse sobre suas intenções. No entanto, Elizabeth insistiu em perguntar sobre o que eles estavam carregando e para onde estavam indo. Ela foi agredida
para que ficasse em silêncio. Após ouvir o que David falou, o engenheiro arrancou a cabeça de David e a usou para golpear Peter Weyland. Elizabeth conseguiu escapar a tempo antes que a nave decolasse e pediu para que Janek evitasse que o engenheiro partisse do planeta. Isso porque, como mencionei anteriormente, o engenheiro estava indo em direção à Terra. Janek pediu para que Vickers saltasse da nave com o compartimento de fuga. E junto com o piloto e o copiloto, eles partiram em direção à nave do engenheiro, colidindo e explodindo no processo. Após cair a nave, alienígena rolou, esmagando Vickers, mas Elizabeth sobreviveu. Ela foi até o módulo de fuga de Vickers, onde descobriu que a criatura que saiu de seu corpo ainda estava viva e tinha crescido. No entanto, David, que ainda estava funcionando, a alertou sobre a presença do engenheiro. Elizabeth abriu a porta do laboratório para que a criatura saísse e lutasse com o engenheiro. Após escapar, David revelou que havia várias naves na base alienígena e que poderia ajudá-la, desde que ela o ajudasse. O filme termina com eles partindo do planeta, após deixar uma mensagem de aviso para outros que se arriscarem a explorar o planeta. Antes que a tela escureça, vemos uma criatura semelhante a um xenomorfo saindo de dentro do corpo do engenheiro. Uma última curiosidade é que essa criatura é vista há 86 anos depois, em forma aquática. Existe uma teoria de que essa criatura se transformou em uma montanha viva, como mostrado na HQ Fogo e Pedra. Os sobreviventes caem com uma nave dentro da montanha e percebem um sinal de uma nave da empresa Weyland-Yutani. No entanto, eles começam a ser esmagados e percebem que a montanha está viva. Euden menciona que a criatura deveria estar na nave, mas o acelerador fez com que ela crescesse ao redor da nave. Espero que tenha gostado deste vídeo, e se você gosta do universo de Alien, não se esqueça de deixar um like, pois isso ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom. Se você ainda não é inscrito, considere se inscrever, pois isso fará o canal crescer. Muito obrigado a todos e até a próxima!